Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui, sim, eu e Marcos. Eita, né não? Que grande, né? Eu, Mário, né, veio o cogumelo e... Não, esse daqui que eu digo nós, porque esse rapazinho aqui já gravou um vídeo comigo ano passado, vídeo do Oscar que nós fizemos ano passado, ainda, se eu não me engano, como debulhando, antes de ter, etc e tal e tudo, e ele começou o canal comigo, pra quem não sabe, começou a musicalize comigo, ou seja, ele vai gravar esses vídeos de etc e tal comigo, mas também vai ter vídeo de música com esse rapazinho aqui, que ele entende também do Gingado, meu parceiro de festival, inclusive... Se vocês viram o vídeo do Lollapalooza, ele aparece. Com certeza. Acho que nos 3 vídeos você aparece. Nos 3 vídeos. Eu tava os 3 dias com você. Não, mas acho que nos 3 vídeos eu acho que eu filmei você falando comigo. Provavelmente. Acho que sim. Não, e assim, essa companhia já vai fazer uma década, né? E década de show, de festival, de faculdade que eu não acabei, ele acabou. E é isso, porque faculdade de cinema. A gente vai falar o quê? De cinema. A gente gosta muito de falar de filme, essas cultizeiras todas, essas arteseiras todas. E hoje vai poder falar de um dos candidatíssimos fortes a filme do ano, ou filmes do ano, ou lista de melhores, que eu tô falando de Bacurau, novo filme de Kleber Mendonça Filho com Juliano Dornelles. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos para outro etc e tal, foi. Recadinho, vai ter spoilers esse vídeo. Sim, porque é impossível falar de Bacurau sem dar spoilers. E quando spoilers que eu digo é qualquer coisa que você fala de Bacurau é spoilers. Por quê? Porque a sinopse, que é a data do filme, ela não é exatamente abrangente e não te prepara porque realmente é o filme. Então, se você quer ver o Bacurau ainda, vai estrear agora quinta-feira, dia 29. Mas se você não liga muito, se você tá afim de ver a opinião, até pra ficar preparado pro filme, vambora! Para Bacurau, novo filme de Kleber Mendonça Filho, terceiro ou quarto filme dele, não sei. Terceiro longa. Terceiro, ele não fez nada antes de Som ao Redor, não? Longas não. Não, só curtas. Se eu não me engano, ele era crítico de cinema também, né? Exatamente, ele passou décadas como crítico de Pô, cinema. e Isso é uma base muito forte pro filme dele. Não é à toa que ele escolheu o Sônia Braga, não é à toa que ele escolheu o Duquier. Não sei como pronuncia alemão o Duquier. Eu dei uma escutada ali, mas eu esqueci. Cara do Centopeia Humana, gente. De um mundo de coisas. Exatamente, né? Tô falando só o cara é uma enciclopédia, o cara é um Google do que é. Não, a escolha dele é muito boa porque ele sabe escolher bem atores que estão no mainstream, uma galerinha talvez até de Globo. Ele vai e pega, por exemplo, uma galera que ele é de Pernambuco, tem toda a galera lá que é não atores e ele bota no filme, ou a galera que é só daquela região e ele coloca ali, ele vai fazendo essa mistureba toda e o filme cria identidades muito próprias. E é muito legal porque o Kleber, ele realmente consegue ter, mesmo nesse filme, tendo algumas coisas parecidas com o Som ao Redor, principalmente a questão suspense do filme, e te deixar meio... de você não tá entendendo bem o que tá acontecendo no filme. Já no micro spoiler tem um plano do filme, do Bacurau, que é exatamente igual o Som ao Redor. Tem uma cena no Som ao Redor que tá aquele medo de alguém tá invadindo a casa e ele tá filmando, de repente não tem nada, depois pensa uma pessoa lá no fundo, assim, muito rápido. E tem essa cena em Bacurau também. Pode crer. Lá no fundo, de repente, o cara tá entrando, se não me engano, no museu, eu não lembro exatamente. É lá pro final. E aí vem lá no fundo algo muito rápido. Verdade. A filmografia dele tem coisas que são muito próximas, jeitos de filmar e tudo, mas ele consegue realmente diferenciar o tom dos seus filmes bem, e esse filme aqui é uma mistureba foda, como pouquíssimos diretores recentes a gente pode ter certeza que fizeram isso. Você consegue ver no mesmo plano, inclusive, e do Kurosawa ao Glauber Rocha, ao cinema marginal, sei lá, faroeste, a takes, transições que lembram Star Wars, ao mesmo tempo que lembram, são influências do Kurosawa também. Você consegue ver muita coisa de Sam Peckinpah no filme. Meu ódio, História da Tua Herança, Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia. Tem horas que o filme parece Mad Max, ou seja, quase uma sci-fi. Ele usa elementos sci-fi, ele é muito um terror. Inclusive, a plot do filme tem momentos que me parece o The Purge, aquele Uma Noite de Crime. O termo me lembrou um pouco Glauber Rocha. Totalmente. É bom lembrar que esse ano, esse filme... ele ganhou um prêmio que nós nunca víamos ganho em Cannes. Exatamente. No mesmo ano que um outro filme brasileiro também ganhou outro prêmio em Cannes, dos 3 prêmios mais importantes, que é a Palma de Ouro. Grande prêmio de júri. Um grande prêmio de júri e Um Certo Olhar, não é? Um Certo Hangar. E aí, Um Certo Hangar foi o... brasileiro, do Carinha Inus. A Vida Invisível, de Simão. E o grande prêmio do júri, que foi o Bacurau. E nós não temos a certeza, mas... eu acho que foi a primeira vez que um filme... os grandes prêmios serem da mesma nacionalidade. E aí, voltando para o filme,
Ele faz muito sentido sim ter ganho esse prêmio. Ele é um filme que eu acho que ele funciona muito bem para o exterior, porque ele é um filme que ele consegue dialogar bem com situações que as pessoas entendem lá fora. Eu acho que é o filme mais popular dele mas o que eu quero dizer pro Brasil. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque ele, como ele usa muitos gêneros, filmes de gênero, ficção científica, faroeste, suspense, terror. Se eu não me engano, quando tava em Cannes, eu não sei se foi o Inarito que fez, alguém comentou que ele é o guacamole de gêneros. Assim. Guacamole é foda. Você não consegue definir o filme por uma parada. Ao mesmo tempo que ele é muito, por exemplo, uma sátira. Ele é uma sátira de um monte de coisa. E aí, falando propriamente da história, o que é? Você começa o filme, ele te situa falando que é alguns anos no futuro. E aí você vê uma estrada toda acabada, que a gente consegue ver bem Brasil aquilo, mas te remete ao primeiro Mad Max muito, quando o mundo também estava passando para esse pós-apocalipse. E você nunca vê o que acontece fora da cidade de Bacurau. A gente só sabe o que está sendo em Bacurau. Claro. Você tem elementos de ficção ou de outras coisas que pode ser no futuro por meios externos. Às vezes Teve uma televisão ali. Exatamente. Que a televisão, essa me faz achar que o filme parece o The Purge. Da questão você comentou. Ela nem tá toda enquadrada, ela tá bem assim no canto esquerdo, e tá lá, São Paulo no seu dia de execuções públicas, alguma coisa assim. E aí é como se fosse uma parada liberada e tal. E a gente vê essa cidade, essas pessoas, um casal que eu digo duas pessoas, homem e uma mulher, indo em direção a Bacurau, um caminhão pipa, e quando chega ela tá tendo um enterro, que é o enterro da avó dessa mulher. A partir desse enterro, a partir da morte dessa mulher, que ela era como se fosse uma matriarca da vila. Total. Do Brasil, né? Essa é a ideia. Exatamente. Porque lá tem, como o discurso faz, o filho faz, lá você tem filho, a família gerou cientista, que no caso é essa pessoa principal vindo do caminhão, professores, como o cara que tava falando, putas, tudo. Só não teve bandido. Só não tem ladrão. A partir justamente desse enterro, que começa a acontecer essas coisas, é como se mostrasse que, tipo, quando o Brasil perde seu alicerce, essa sua base, quando isso morre, as coisas começam a degringolar. E aí começa a acontecer as coisas de você ainda não entendendo muito bem, que ele lá pro meio, pro final, que ele começa a explicar melhor, mas começam a aparecer umas coisas que tipo um OVNI, que depois você descobre que é um drone, e ao mesmo tempo você já indo pro sci-fi, de repente, não é, calma, volta aqui. Exatamente. Tava indo pra aquele gênero, não, volta pra esse gênero aqui. Você começa a ver umas pessoas esquisitas rondando a parada, e aí começa a ter umas coisas que parece que as pessoas estão sendo sitiadas naquela cidade de Bacurau, um cerco, e aí você descobre que parece que tem pessoas que estão ali pra caçar as pessoas de Bacurau. Ninguém avisa pra galera de Bacurau, inclusive eles têm um plano pra poder fazer que todo mundo fique sem luz, sem internet, totalmente isolado, pra que as pessoas, os gringos, no caso, cheguem e possam explorar à vontade. E quem faz isso são os políticos da região, que são aqueles políticos bem tradicionais, chega até a fazer piada com isso no filme, que é aquele político bem raiz, que não faz nada pela população, mas fica se vendendo como se fosse o amigão da população. Teve toda uma parada, né? Tiraram do mapa e tudo, e no final do filme revela que o político tava ali ajudando eles a fazer Inclusive, isso faz com que o filme ganhe a dimensão, porque quando fecha o arco do político, o político tinha sumido o filme, e aí chega no final, fecha e fala assim, puta, agora faz sentido, e aí, que é muito... É justamente isso. As drogas no início, né? Que você... Olha, esse aqui é droga pra você não ficar de boa aí. Que era justamente pra deixar os caras matarem, claramente. Exatamente. E aí o filme vai... A grande crítica do filme, ele faz várias críticas, mas a grande crítica do filme é justamente essa, de... As pessoas acham que só porque são cidadezinhas, só porque são regiões que... talvez inóspitas, só porque talvez seja um povo que não seja tão civilizado, como a gente pode pegar disso do Brasil e botar num país africano, sabe? Porque aquelas pessoas não são o ápice da civilização, as pessoas podem entrar lá e fazer o que quiserem. E as pessoas com poder fazem o que quiserem com essas pessoas. Exatamente. Só que o filme, ele coloca, tipo assim, cara... Existe uma comunidade muito forte, unida. E é muito maneiro, porque é uma comunidade que é muitas pessoas diferentes. Chega assim os remédios e comidas e os caralho do político. Primeira coisa que se faz, se junta tudo, faz contagem, vê o que tá estragado, o que não tá. Não existe aquela coisa de foda-se todo mundo. É uma comunidade muito junta, muito unida. E é uma cidadezinha muito pequena, uma cidadezinha muito do interior. Eles têm orgulho das coisas que eles são, eles têm seus problemas, mas aquilo ali é bem a essência do que é o povo brasileiro, sacou? Muito, muito, Estamos muito. na merda, mas estamos juntos. Exatamente. E aí você começa a ter alguns personagens que destacam um pouco mais, e que não é porque eles não estão no ápice dessa civilização, no ápice que eu digo assim, no centro da civilização. Não é moderna, eu não acho legal falar... Não, é porque o que eu digo é o seguinte, as pessoas acham que as pessoas, por exemplo, são iletradas.
Elas acham que as pessoas burras. são... Dá pra E aí, passar por exemplo, perna. quando aparece o OVNI, pra gente, ele parece um OVNI. Pro cara que tá em cena, que ele vê, Essa porra nunca apareceu um OVNI. Ou Ele seja, já sabia, é um drone essa nós, porra. isso inclusive é uma crítica. Nós somos muito mais às vezes tapados ou não entendemos a realidade à plenitude quanto essas pessoas entendem. Então você não pode julgar literalmente o livro pela capa. A construção do filme é tão presente nisso porque não tem um protagonismo Não. marcado. Não. Você começa com uma protagonista, que é a cientista, ela entrega, aí de repente o protagonismo vira Ela a parece, professora. então, ela parece o mais o professor. elo de ligação com os outros personagens. É, mas não é. Mas o legal dela é que ela tinha tudo pra não depender, não ser mais Bacurau. Ela já saiu, ela é uma cientista, mas é muito importante pra ela, as raízes dela, e ela volta. Sim. Isso que é legal. Tem um personagem que é o Lunga, que ele citou, que é o personagem talvez mais Mad Max do filme, sim. Ele é muito foda, caralho. Ele vai aparecer quando a situação vai começando a dar merda, porque eles começam a ser cercados ali. E aí, o que eles fazem? Eles podiam ficar sem entender o que tá acontecendo, mas não. Os caras, eles montam um plano pra achar que as pessoas não sabem o que tá acontecendo com eles, e aí, simplesmente, eles vão e revidam. Claro, maravilhoso. É muito, muito foda. O Brasil resiste, porra. Exatamente. Olhando do outro lado, sem ser a comunidade, quem tá atacando a gente sabe que são gringos, mas não sabem exatamente todos. Mas uma pista muito legal é que o ator principal, que parece ser o cabeça, que não é o cabeça, porque você sabe que ele tá ouvindo alguma coisa, eles estão... Que tem alguém superior por trás que a gente nunca soube, não vai saber por enquanto, pelo menos não nesse filme. Ele é alemão. Eu acho que tem uma questão dessa de, talvez, a interpretação de cada um. Pra mim, eu senti muito aquilo, tipo... ele é alemão, será que ele não pode ser uma representação do fascismo? Aí, tanto que questionam ele, e aí ele fala, não, eu sou americano, sei lá, mais de tantos anos. É, Talvez porque o cara fala até É. pra não fazer, porque aí o cara chama ele de nazista. Aí ele fala Exatamente. assim, porra, cara, Eu moro nos Estados Unidos. você tem Que quantos anos? Eu tenho mais do que você, eu já moro há tantos anos lá, eu sou mais americano que você. É o Trump, é a era do Trump nos Estados Unidos. Exatamente. Eu acho isso maravilhoso. E aí, esse é um dos pontos fortíssimos do filme, inclusive. Eu só fiquei com a impressão que eu gostaria de ver mais aqueles personagens, porque eles são muito carismáticos. Eles têm uma personalidade muito forte, com poucos diálogos, com pouco tempo em cena, mas eles são extremamente ricos. Em comparação aos antagonistas, os outros talvez sejam muitos não atores, mas eles conseguem ser mais reais do que os atores que são os antagonistas, os gringos, que eles são completamente... atores. Sim, mas o que eu quero dizer assim, tem a galera protagonista, os principais, tem muita gente na cidade que não deve ser ator, deve ser aqueles não atores que nego escala, Sei. tipo... Tem muita gente que você olha ali, tipo, cantor, cara, que cantor não é ator, nem ferrando. Ah, tá, ok. Sacou? Da Isso, caixa de eu não som. tô falando dos principais, do pacote, ok, da ok. mulher, tô falando de outros ali. Entendi. Mas eles aí são mais reais pra mim do que os antagonistas, porque até isso é uma crítica, como se fosse... tem cara de Brasil, né? A falsidade que o cinema norte-americano tem várias vezes, esse cinema de ação, a falsidade que tem na hipocrisia do cara falar que ele é o mais letrado, que ele é o mais intelectual, que ele é o mais... E aí, O nariz é entregue. Maravilhoso. os caras começam a falar dos caras que são brasileiros, como fosse traíram o seu próprio povo, que isso é outra Eles crítica estão... também. Exatamente. Questão de lucro, de riqueza, ou simplesmente de ser aceitos por uma raça ou por um povo que eles Exatamente. acham que é superior. Eles já se declararam, a gente é muito mais como vocês. Os Os caras começam a debochar e falam assim, cara, vocês não são nada como a gente. Vocês no máximo são uns hispânicos aí, sabe, um pouquinho melhores, Exatamente. arrumados aí. Uma boa crítica, né? Sim, Tipo, totalmente. Cara, olha só. E aí eu quero falar o seguinte, cara, esse filme é um baita de um filme de ação. do caralho. Porque quando entra a catarse no filme, Esse a é o parada... Isso é o grande truque. Por isso que eu acho que esse é o melhor filme do... Não acho o melhor filme dele. Deixa eu só explicar. É o melhor filme... Minha Mas visão. em questão popular talvez seja mais acessível. Não, pra mim eu acho melhor mesmo. Aham. Embora eu tenha um carinho muito grande pelos outros. Porque o Kleber Mendonça sempre deixou claro que o cinema dele é cinema de confronto. O Som ao Redor é justamente uma classe média que quer confrontar, mas ela não quer estar na linha de fronte. Então ela fica aquele jogo de cintura de tem o segurança ali, meio tipo, ela é quase da família, mas não é. Aham. Ele meio que passa um pano ali. É. O Aquarius já é... Até porque é o tipo de classe média que gosta de passar pano. Gosta de ser... ser a falsa Pano moralista. quente, exatamente. Aquário já é o contrário, já é um embate, um confronto direto de tipo, talvez ela tenha risco de vida, não se sabe do que a imobiliária pode fazer, mas ela mete a cara e foda-se. Então, ele sempre teve esse confronto, só que nunca surgiu, nenhum dos filmes explodiu de uma maneira tão forte quanto esse, que precisava.
Porque ali, esse filme tem uma dimensão muito maior. Esse filme ele é muito mais direto na mensagem, ele é muito mais direto realmente na efetivação das coisas, Exatamente. assim, ele não mede concessões esse filme, esse que é o ponto. E aí quando ele precisa focar na ação, ele não é ele é muito foda, que ele parece um filme de ação dos anos 70, com uma parada meio Sam Peckinpah misturado com Kurosawa, muito na movimentação dos personagens, o como que a câmera se movimenta. Já existia isso desde o começo do filme, mas nessas partes é muito, você vê um filme mais rústico, digamos, no jeito de fazer, mas ainda assim ele tem um domínio de como criar tensão, de criar suspense, de criar terror e como colocar os personagens nos embates, que é muito foda. Ele entende o filme de ação, ele entende como colocar aqueles personagens pra poder eles soarem catárticos, como o final deve ser. É arrebatador o final do filme. Todas as críticas culminam ao mesmo tempo. É um filme que você realmente tem que ver. Você vai ter suas várias interpretações do filme. A gente tá dando uma pincelada delas, é impossível de falar de todas, mas é um filme visualmente muito, ao mesmo tempo que clássico, mas muito bonito, rebuscado e ousado. Visualmente falando. Não só visualmente, essa mistura de gêneros de referência, você fazer isso funcionar de uma maneira e ele faz prática. orgânico. Exatamente. Tipo, cara... Porque você não percebe uma coisa pra outra e as coisas estão tudo lá. Estão tudo lá. Diálogos maravilhosos, como é de praxe dos filmes dele. Atuações também muito fodas. O que eu mais gosto, assim, dessas referências que ele faz, assim, uma das duas referências era... Na hora de se revidar, o museu, que é a história deles, todo mundo caga pra museu, assim. Tipo, foda-se museu. Ele avisa o tempo todo, olha lá o museu, é legal. Tipo, nobody cares. E é com a história deles, com o museu deles, que eles vão revidar. Totalmente. Tanto que quando termina e tem o sangue na mão... com a história deles, eles revidam, ao mesmo tempo que mostra que não só aquela população, mas esse tipo de cidadezinha, esse tipo de coisa, é uma coisa endêmica. Ele já vem acontecendo no Brasil há anos. Sim. Então essa luta, ela sempre é uma luta constante. Não, então, o bom do Bacurau é ser fictício, porque é isso, né? Ele tá fazendo uma ficção aqui que, na verdade, quer abranger, tipo, muito mais. Sim. E o legal é que, quando eles vão lutar de volta, vão revidar, tirando o caso do cara pelado ali na hora do tiro da revanche. Que é muito foda. Que é muito foda. A cidade, quando vai bater de frente, no museu, quem fica no museu pra matar? Só tem uma pessoa, se eu não me engano. É o Lunga, que ele é a representação do cangaceiro. Ou seja, o cangaceiro já tá no museu. O outro revide, onde tá a cientista, onde tá o professor, eles reviram através da escola, né? Tipo. É um ótimo detalhe, e é realmente isso. E outra coisa que é muito, muito forte, até que no Rio de Janeiro, embora a gente tenha uma diferença muito forte cultural com o Nordeste, né? Essa questão do lampião, do errado, mas que as pessoas respeitam muito mais do que o político, por exemplo. O político, porque não é exatamente errado, né, cara? É a linha cinza, né, cara? Exatamente, é isso que eu ia falar, é a linha cinza, que o político que a gente sabe que tá ali só pra querer voto, só quer, tipo, foda-se, todo mundo ignora. E ao mesmo tempo vem um cara procurado pela justiça, oferece rios de dinheiro, e a população abraça ele, tipo, cara, você é daqui, você conhece aqui, tipo... Sim, e porque talvez ele seja procurado pela justiça. Talvez ele seja procurado, talvez, pelo fato de uma justiça corrupta, suja. O Brasil... Que tá... Essa representação do lampião, que é a representação do traficante de aqui do Rio, que tem muitos que, tipo, cara, não vou entregar o cara aqui porque o cara cresceu aqui, o cara defende... É distorcido, né, esse negócio. Sim. E ali mostra essa relação também, que é a representação antiga do lampião que hoje ainda se estende, né? É o Brasil não acreditando nas suas autoridades. É tipo, cara, o cara que a justiça fala que é errado, cara, a gente sabe que não é bem assim, tipo... Ele condiz muito, inclusive, com os gêneros e com as estéticas que ele aborda, porque isso tem muito a ver com o filme de Velho Oeste. Total, exatamente isso. Muito a ver com o filme de Velho Oeste. Ele soube usar muito bem, cara. Sim. E é isso, esse foi o nossas opiniõezinhas aqui, nosso reviewzinho gigantesco, mas é isso, esses filmes, mais a gente vai tentar abordar sempre desse jeito mais rico e conversando, e é isso aí. Esse foi outro videozinho. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar aqui e de botar sininho pra saber quando tem vídeo novo. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Foi.